A Mente de Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro, e a gente está aqui para estudar a Bíblia através do nosso guia de estudo, né? Esse é o tema de hoje da nossa lição aqui da Escola Sabatina. Cristo em Filipenses e Colossenses é o tema do trimestre, janeiro, fevereiro e março, que a gente está estudando. Estamos na lição 4 e hoje a gente vai pegar mais um aprendizado aqui com o apóstolo Paulo. A gente está falando aqui de sermos igual a Jesus, né? De união, de humildade. A gente já viu aqui algumas dicas importantes. Ontem mesmo foi uma lição maravilhosa. E hoje a gente vai ver aqui por que a gente tem que ter a mente de Cristo, se espelhar em Cristo, tá bom? Fica até o final porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, meu irmão, minha irmã, sempre agradecendo a você por estar aqui e sempre lembro no início de você curtir, comentar, se inscrever aqui. É a forma que você tem de agradecer e é uma maneira que também você ajuda esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Quando você curte, comenta, se inscreve, você ajuda esse conteúdo a chegar, você vai ser um missionário, vai ser uma missionária, o YouTube vai divulgar e você também vai receber aviso, notificação sempre que eu postar conteúdo aqui no canal, tá bom? Não só da parte espiritual, mas tem coisas aqui de negócios, investimentos, oportunidades, utilidade pública, de política, coisas que vale a pena a gente se posicionar como cristão, tá bom? Compartilhando a telinha aqui, mandando um alô, sempre seleciono alguns comentários. Silvana Leite colocou aqui, ó, bom dia, lição de Paulo é fantástica, bênção, Deus tem te usado, meu irmão, amém, Deus seja louvado, minha querida irmã, obrigado, viu, pelo elogio aí, pelo feedback, que o Espírito Santo te abençoe, Deus te abençoe, você e sua família, ore por mim, eu oro por você, tá bom? Marisma, bom dia professor, Deus seja louvado, estou aprendendo com o estudo da lição, ore por mim, que Deus abra mais a minha mente, amém, oro sempre por vocês aqui, tá meus queridos? Então que Deus abençoe você. Palmira Romeu colocou aqui, ó, boa tarde pastor, muita gente me chama de pastor, mas eu sou professor, tá bom? Não sou pastor não. Falo de Angola, ó, os amigos, os irmãos adventistas cristãos da Angola, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe grandemente pela sabedoria, estarei orando para que Deus acrescente os teus anos de vida, amém, obrigado, viu? Ore mesmo, preciso de oração. E vou estar orando aqui também. Maria José Bezerra, sempre acompanhando aqui. Bom dia, irmão Jardel. Linda lição. Sua explicação é muito boa. Espírito Santo lhe revista de sabedoria. Deus abençoe. Amém. Maria Helena, sempre mandando aqui o coraçãozinho de que ama, de que está gostando. Marcos Roberto, bom dia com Jesus. Então, bom dia para vocês aí, todos que acompanham aqui, tá bom? Deus os abençoe. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que a gente aprenda e coloque em prática, né? E que a gente leve esse conhecimento para outras pessoas também. Tá bom? Quarta-feira, dia 21 de janeiro, a mente de Cristo, tá? A gente está estudando aqui a unidade por meio da humildade e a gente vai ver que o maior exemplo, o maior líder que já existiu, Jesus Cristo, ele foi humilde, ele deu exemplo de tudo, inclusive no agir, no pensar, no falar, e a gente aqui vai ver um pouquinho sobre a mente dele, a mentalidade dele. O autor do guia, aqui na lição, traz uns exemplos de pessoas, seres humanos, que foram na contramão de Jesus, que se ostentaram, arrogância, prepotência, se acharam bam, né? Sem humildade e com a mentalidade bem humana, bem terrena. O lutador Muhammad Ali certa vez declarou, eu sou o maior. Em agosto de 1963, 6 meses antes de conquistar o título mundial de boxe peso pesado, né? O lutador Muhammad Ali lançou um álbum chamado I Am The Greatest. Acho que é isso, né? Greatest. Que significa aqui em inglês, né? Eu sou o maior. Sem dúvida, quem gosta de esportes aí de lutas, o boxe, né? Muhammad Ali foi um atleta bastante talentoso, mas sua atitude não deve ser imitada pelos que desejam ter a mente de Cristo. Essa ostentação a si mesmo, né? Jesus, por outro lado, viveu absolutamente sem pecado. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, igual a gente é, conforme está lá em Hebreus 4, verso 15. Ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8, traz referência disso. A submissão de Jesus à vontade do Pai foi sempre perfeita. Não houve um momento sequer em que ele se recusasse a se submeter, embora, sem dúvida, isso muitas vezes não tenha sido fácil. Então não é fácil ser obediente. A gente viu Jesus ali chorando. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele era Deus, ele convivia com Deus e ele fazia por amor, obedecia mesmo em sofrimento, como Paulo estava ali na cadeia, em algemas, sofrendo por amor. Quer na vida, quer na morte, eu vou glorificar a Cristo, porque eu quero ser imitador de Cristo. E Jesus fala, sede meus imitadores como eu sou do Pai. Então,
essa subserviência, esse amor faz a gente aceitar qualquer coisa, né? Essa é a mentalidade de Cristo que a gente está vendo aqui, tá bom? Aqui o professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, o resumo que ele faz, ele traz também um pouquinho de curiosidades. Quando fazemos um comparativo entre alguns nomes da história e Jesus Cristo, descobrimos por que precisamos ter a mente de Jesus, para fazermos a vontade divina e sermos a diferença nesse mundo que caminha para o desfecho final da história do pecado, onde todo mundo está indo na contramão de Jesus, fala que ama, que segue, que é cristão, mas na prática vive totalmente diferente, não se compromete em seguir, em imitar. Veja o que alguns grandes nomes da história pensavam de si mesmos. Olha, o ego, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o se achar melhor que o outro. A gente viu aqui numa lição anterior que é pra gente achar os outros melhores que a gente, né? Superiores a gente. E olha essas pessoas aqui, ó, o grande lutador de boxe, Muhammad Ali, que a gente falou. Eu sou o maior, ele falou, com a intenção de mostrar seu talento inigualável no ringue. E também porque essa frase intimidava, de certa forma, os adversários. Júlio César e Alexandre o Grande, imperadores e líderes militares, eram conhecidos por sua ambição e por se considerarem inigualáveis, e suas ações e conquistas refletiam essa crença. A gente falando aqui de imperador, de líder, a gente viu aqui Nabucodonosor, né? Se achava o bambambam, e aí Deus fez comer capim. Ficou 7 anos comendo capim como animal, né? Napoleão Bonaparte, ele tinha uma visão grandiosa de si mesmo e de seu império, e muitas de suas declarações e atitudes demonstravam sua crença em sua própria superioridade e destino. Olha, se achar o autossuficiente é o maior pecado que tem. É achar que não precisa de Deus. Não reconhecer Deus como criador, mantenedor da vida, né? Em resumo, a ideia de grandiosidade pessoal, a arrogância ou a autoconfiança foi manifestada de formas diferentes na vida dessas pessoas. Então, a gente tem que ter autoconfiança, autoestima, mas sempre sabendo que tudo isso é dádiva de Deus. A gente deve pensar positivo, se reconhecer, se valorizar, porque a gente é filho de Deus. A gente está aqui para glorificar a Deus, não por nós mesmos, né? Então muda bastante esse entendimento da gente fazer porque a gente se acha, ou a gente cuidar, fazer, ter autoestima, porque a gente sabe que a gente representa a Deus, o nosso Criador. E é por isso que a gente tem zelo, a gente é templo do Espírito Santo, mas nunca com soberba, com arrogância, se achando melhor que os outros. A gente tem que achar os outros superiores a gente. E a gente tem que ser servo, né? Em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, servindo, obedecendo. E amar o próximo também, servindo e obedecendo. A Bíblia deixa isso claramente, né? Olha aqui, outro famoso, John Lennon, dos Beatles, né? Declarou em 1966, somos mais famosos do que Jesus Cristo. Olha isso, que nível chega, né? E declarou que o cristianismo ia encolher e acabar. No entanto, somos hoje motivados pelos escritos do apóstolo Paulo a sermos semelhantes a Jesus, tendo sua mente, né? O cristianismo só cresce, as pessoas encontrando a salvação através de Jesus, da palavra do evangelho. O Titanic também teve uma frase dessa, né? O filme Titanic, nem Deus afunda esse navio. E aí, a gente viu o que é que aconteceu, né? Então, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, achando que é dono de si, né? E lé do engano, né? Deus tire da gente esse senso de arrogância, prepotência, superioridade, porque a gente só é algo se a gente estiver em Cristo Jesus, né? Aqui o autor traz uma pergunta, a pergunta número 4. Leia Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 8. Considerado um dos textos mais poderosos e belos das Escrituras Sagradas, da Bíblia. O que Paulo nos ensina nesse texto? Quais são as implicações dessas palavras? E mais importante, como podemos viver na prática o ensino que ele nos apresenta? Então, vou deixar aqui o reloginho para você dar um pause, pegar sua Bíblia. É o texto mais belo, mais poderoso da Bíblia. Então, leia, pega a sua Bíblia aí, ó, folheia, abre, tenta achar essa resposta que eu já volto já já. Bem, vamos lá então. Tá aqui o texto. Pegar aqui, ó, Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 8. Olha isso aqui, que lindo. Seja a atitude de vocês, meus irmãos, minhas irmãs que acompanham aqui o vídeo, a mesma de Cristo Jesus. É o que Paulo fala para os cristãos daquela época e para a gente hoje. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, se vangloriar, se achar melhor que os outros. Então, mesmo ele sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus deveria ser algo para se enaltecer em soberba, em vaidade, em detrimento dos outros. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, saiu do reino de glória, todo-poderoso, e foi obediente até a morte, e a pior morte que tinha na época, a morte de cruz. Que amor é esse, né? É isso que Jesus é assim que funciona a mente. Ele se deu, porque não mataram, ele se deu antes da fundação do mundo, porque ele era Deus, ele se deu em prol da humanidade, né? Respondendo aqui a pergunta, o professor Gilberto reelabora aqui, né, o texto. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto e que pode modificar nossa maneira de ser? Podemos viver esse conselho na prática hoje? E aqui vem a resposta, ó. Paulo nos ensinou que precisamos olhar para Jesus, que mesmo sendo Deus, assumiu uma forma de serviço, de servo, e usou de humildade para nos salvar, se esvaziando, deixando sua glória, sua imortalidade, veio aqui para morrer como ser humano. Isso nos motiva a viver com humildade, servindo, né? Ter espírito de servir, sendo obediente a qualquer preço. Isso é ter a mente de Cristo, é reconhecer, é imitar Cristo, né? Que forte, né, meu irmão, minha irmã? Olha o desafio que a gente tem pela frente. Um escritor, ao ler Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 8, declarou o seguinte: todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Somente Deus quis ser homem para nos salvar. Olha que lindo, né? Tem até uma música que eu gosto muito de um cantor de outra denominação que fala, né? Para que riquezas se eu desci de lá? De onde a glória não dá para comparar? Para que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. É lindo, né, essa música. É uma música do cantor Abidiel Arsênio. Se eu não me engano, o nome da música é Homens Dizem. Depois ouça essa música para você ver que canção poderosa, né? Homens Dizem. E é Jesus falando, né? Então, essa é a mentalidade de Jesus Cristo. Somente Deus quis ser homem para nos salvar. Ele assumiu a natureza humana, a forma humana, e nos mostrou que sua mente conectada com o Pai lhe permitiu superar as tentações e mostrar uma vida de serviço em favor dos seres humanos, a ponto de se sacrificar para salvar a gente. Glória a Deus por isso, é verdade. Agora temos o privilégio de cooperarmos com Cristo na obra de salvação, tendo a mente igual a dele, a atitude igual a dele. Então ele chama a gente para ser nação santa, povo eleito, sacerdotes. Cristão é ser seguidor, imitador dele, representando ele que subiu e disse que ia voltar. É isso. E será que a gente está honrando isso, esse privilégio? É por isso que a gente tem que obedecê-lo, é em reconhecimento, não é para ser salvo, né? É como gratidão, como reconhecimento. É consequência de quem aceita a salvação, né? Ellen White colocou aqui no livro Evangelismo, 645 a página. Hoje, ao realizardes fielmente vossa obra, vossa mente assemelhar-se-á à mente de Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente está na missão, buscando salvar pessoas, se sacrificando pelo outro para levar a mensagem de salvação para o outro, a gente está fazendo a mesma coisa, ó, assemelhando-se a Jesus Cristo. Com a mesma mentalidade, o foco, salvar pessoas, salvar do pecado, guiar no serviço, né? O lema do jovem. Buscai por meio de oração e súplicas as bênçãos prometidas. Desempenhai fielmente vossa parte no levar bênçãos a vossos semelhantes. Louvai a Deus pelo privilégio de cooperar com Ele em sua obra. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem a oportunidade de ajudar, de levar bênção, qualquer coisa que seja, para suprir a necessidade física, emocional, não só espiritual, que às vezes a gente olha só a questão do plano de salvação. É o foco, é o mais importante. Mas muitas vezes, para a pessoa aceitar Jesus, aceitar a parte espiritual, ela precisa ser alcançada com a necessidade física, emocional, uma coisa ali que está dificultando ela até de pensar direito, está com fome, não tem comida, como é que ela vai conseguir acessar, entender o que está na Bíblia? Então, às vezes, a gente pode ajudar com roupas, com mantimentos, com um apoio emocional, tá? Com uma conversa, né? Então, a gente pode ajudar as pessoas, a gente deve. Então, ó, como a gente pode ser colaboradores e levar bênçãos para as pessoas? A gente só vai saber se relacionar, se tiver com o olhar, o ouvido atento para a gente perceber quem de fato está precisando de ajuda, né? E perguntar, posso te ajudar? Né? É uma coisa que a gente precisa fazer, sempre tá olhando o outro próximo, né? Não é fácil porque às vezes a gente está só pensando na gente, na nossa família, nos nossos interesses pessoais, né? E aí é que fica o desafio. Aqui o professor termina aqui, o autor da lição, pastor Giri Moscala, ele coloca aqui, ó, Jesus, que é Deus igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo.
Filipenses 2, verso 7, a gente viu isso, né? E servo aqui, ó, doulos, de escravo. Ou seja, como Paulo falou, eu sou escravo em Cristo, né? Então é tão apegado, comprometido com a missão, que se torna escravo, ele não quer nem sair dali. E se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar. Isso está em Gálatas 3, verso 13. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser também o nosso Redentor, o que exigiu que ele se tornasse a maldição por nós. Que maldição é essa, Jardel? A lei que diz que o salário do pecado é a morte, a maldição da desobediência que Adão e Eva trouxe lá no Éden. E aí, Jesus veio assumir essa maldição, morrer em prol da humanidade. Por isso que ele se fez maldição, né? Ele saiu do trono dele de imortalidade para se tornar humano e morrer, assumir a maldição da transgressão de Eva e de Adão, né? Então, é o sacrifício substitutivo. E isso deu a chance da gente ser redimido, ser salvo. Basta a gente aceitar e reconhecê-lo, né, como Salvador, como Criador. E aí, se tornar nova criatura, a gente demonstra isso sendo obediente. É por isso que ele fala que quem ama ele, guarde os mandamentos. Pelas suas obras, pelos seus frutos, ele vai conhecer quem de fato aceitou ou não, né? Como compreender o significado dessa oferta? E mais importante, como viver o que esses textos nos ensinam? Ter a mesma disposição de nos humilharmos e até de se sacrificar, de dar nossa vida pelo bem dos outros. Olha isso. Jesus afirmou: o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, verso 11 e 12. Olha o exemplo de Jesus, olha a mentalidade. Essa mensagem reflete em muitos aspectos a instrução do apóstolo Paulo, lá de Filipenses, que a gente leu, capítulo 2, verso de 5 a 8. De forma ainda mais contundente, Paulo reforçou o que já havia sido dito: não agir com interesse pessoal ou vaidade, como está em Filipenses 2, no verso 3, ali um pouquinho antes do que a gente leu hoje, tá bom? Mais aprendizado, dica para a gente ser semelhante a Jesus, né? Tarefa não é fácil, mas com o Espírito Santo, orando, com comunhão, estudando, a gente vai chegar lá. Com fé em Deus. Se você crê, diga amém, digita amém aí, né? Para sermos semelhante a Jesus. Olha aqui o que o autor coloca aqui no rodapé, uma reflexão, ó. Qual deve ser nossa resposta ao que Cristo fez? Se a gente reconhece isso, é gratidão pura, né? É fazer por amor. Qual reação seria adequada ou digna do que Cristo realizou, se dando, morrendo por nós, além de cair de joelhos em adoração? Então, além da gente aceitar, orar, ir para a igreja, se batizar, buscar ser igual a Ele, o que é que a gente pode fazer mais? Qual é a reação? E aí vem o chamado para a missão, né? É fazer o que Ele fez aqui, o que Ele começou com o ministério dele, ser pescadores de homens, né? Pregar para toda a nação, tribo, língua, povo, é ser continuidade dele, porque Ele quer salvar a todos e decidiu usar a gente como instrumento, nos deu esse privilégio, não é porque Ele precisa, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer salvar a gente, quer lapidar, quer preparar a gente, sabe que a gente fazendo é a melhor forma da gente aprender quem Ele é, né? Porque é equivocado pensar que nossas obras acrescentam algo para a salvação, algo ao que Cristo já fez por nós. Por que é que muita gente pensa e entende errado a gente que é adventista e que pede a observância dos mandamentos? Não é para a gente ser salvo, né? É para demonstrar que a gente está salvo. Mas tem muita gente que entende errado. Os legalistas sempre tem aquelas pessoas que acham que estão fazendo para ser salvo pelo que faz, né? Pelas obras. Ah, eu estou fazendo isso porque é isso que vai me salvar. Não, a gente não faz nada. A gente não tem mérito nenhum. Não tem condição nenhuma. É tudo pela graça de Jesus. O mérito é de Cristo. A gente faz quando a gente entende que essa é a maneira que a gente tem de demonstrar a aceitação, o reconhecimento de quem Ele é. Não é com interesse de barganha, de conquistar algo porque a gente está fazendo, né? Porque aí é a segunda intenção, né? Aí é como se a gente estivesse comprando. Ah, vou fazer aqui, Jesus, para você me salvar, viu? Não é isso. A gente faz, o sentimento tem que ser de gratidão, de reconhecimento. Ó, Jesus, estou fazendo aqui porque eu aceito o que o Senhor fez por mim. Obrigado, viu? Então vou te obedecer por amor, por reconhecer que o Senhor morreu por mim. É isso. Sem querer nada em troca. Se você está obedecendo pensando em ter algo em troca, é isso aqui que o pastor pede para a gente pensar. Ó. Por que é equivocado pensar que nossa obra, que a gente está fazendo algo para ajudar, para acrescentar na nossa salvação, algo que Cristo já fez por nós? Então, a gente não obedece para pensar em salvação. A gente obedece porque a gente se encontra salvo em Cristo Jesus e faz isso como amor, como reconhecimento de quem Ele é. A obediência é uma demonstração de amor, né? Não é barganha, não.
E aí a gente viu aqui a lição falando do jovem rico, né? Que falou que obedecia e tudo, mas era por segunda intenção. E aí quando Jesus falou, largue tudo e me ame, venha me seguir, venda tudo aí, ele não quis. O amor dele era aos bens materiais, às coisas, né? Finalizando aqui, Ellen White coloca, ó, por que que a gente tem que ter a mente de Jesus Cristo? O texto dela hoje é forte. Por que que a gente tem que se assemelhar? Olha aqui o que Ellen White fala, a mensageira de Deus. A palavra de Deus é o grandioso instrumento que persuade as pessoas não convertidas, convencendo-as de sua necessidade do Salvador que perdoa os pecados. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O plano da salvação junta as santas influências do passado e a luz atual. Essas influências são ligadas pela áurea corrente de amorosa obediência. Receber a Cristo pela fé é a salvação pela graça. E curvar-se em submissão à vontade de Deus é a obediência, é a aceitação dessa graça, é o sacrifício que a gente faz para demonstrar o amor, né? Então, ó, essa submissão à vontade de Deus faz de homens e mulheres filhos e filhas de Deus. Não dá para você aceitar a salvação pela fé, aceitar Jesus e não obedecer o que ele pede, né? Quem ama, obedece. Como é que você diz que é seguidor, que é cristão, que ama, que aceita e não faz e segue o que ele pede? Tá incoerente, tem algo errado aí. Então, para ser chamado filhos e filhas de Deus, a gente tem que aceitar Jesus e se tornar nova criatura, né? Ele fala quem crê e for batizado, ou seja, demonstrar publicamente, confessar, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, se tornando nova criatura, mudando os hábitos. Ele fala, vai, não peques mais. É pelo poder que só o Salvador pode conceder é que a gente se torna membro da família real, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, né? Amar a Deus de todo o coração e ser participante com Cristo em sua humilhação e sofrimento significa mais do que muitos supõem. Que é só falar da boca para fora que é crente, né? Ah, eu aceitei Jesus, eu acredito em Deus, eu amo. Não é só isso não. Então você tem que viver, ser semelhante a Ele, se humilhar, sofrer, ser obediente como Ele foi a Deus. A expiação de Cristo é a grandiosa verdade central em torno da qual se agrupam todas as verdades que dizem respeito à grande obra da redenção. A mente do ser humano deve se unir à mente de Cristo. Essa união santifica o entendimento, dando clareza e vigor aos pensamentos. É assim que a gente melhora, né? O mundo é o nosso campo de atividade missionária e devemos dirigir-nos ao nosso trabalho, circundados pela atmosfera do Getsemane e do Calvário. É isso, a missão. Ele fez, deixou exemplo para a gente fazer. Se a gente não está fazendo, não está pregando, não está usando as ferramentas, os instrumentos, até aqui a internet como a gente está usando, a gente hoje é fácil divulgar a mensagem, uma postagem que você faz numa rede social, né? No WhatsApp, uma mensagem que você manda, um verso bíblico, você está ajudando. Só não faz quem não quer. Hoje é muito simples, né? Ajudar na atividade missionária. Uma mensagem de manhã cedo para as pessoas. Mudar o link de uma música, de uma mensagem, de um hino, né? Tem muitas formas. Ore a Deus, peça orientação para você também ser videira produtiva, né? Porque aquela videira que não dá fruto, a gente sabe o que é que acontece. Ela murcha, é arrancado fora. Jesus manda cortar, né? Para honrar a Deus, a gente tem que fazer a obra dele, né? Quão gloriosas são as possibilidades postas diante da raça caída. Por meio de seu Filho, Deus revelou a excelência a que o ser humano é capaz de atingir. Pelos méritos de Cristo, o ser humano erguido de seu estado depravado é limpo e feito mais precioso do que o ouro de Ofir. Torna-se possível que uma pessoa participe com os anjos na glória e reflita a imagem de Jesus Cristo. Contudo, quão raramente ele percebe a que alturas poderia atingir se permitisse que Deus dirigisse cada um de seus passos. A gente só precisa permitir, pedir a Ele que o Espírito Santo haja em nós, que Ele derrame porção dobrada, como os profetas pediram, né? Como muitos pediram na Bíblia, porção dobrada do Espírito Santo. Deus permite que cada pessoa exerça sua própria individualidade. Cada um é um, a gente é diferente, mas o propósito, a missão tem que ser a mesma, unidade na missão. Mesmo a gente tendo capacidades diferentes, habilidades sendo diferentes, né? Então, a gente é igual porque somos diferentes em Cristo Jesus, né? Deus deseja que ninguém venha imergir a mente na de um semelhante mortal. Os que desejam ser transformados em espírito e caráter não devem olhar aos seres humanos, mirar no outro, o ser humano, né? O nosso foco tem que ser Jesus. Muita gente sai da igreja, se decepciona porque mira no pastor, no ancião, no irmão, na irmã, no esposo, na esposa, no filho, no pai, na mãe, né?
mira em Jesus, é o nosso exemplo, né? Ser humano é pecador, é falho. Os que desejam ser transformados em espírito e caráter não devem olhar aos seres humanos, mas ao exemplo divino. Deus faz o convite. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? De Jesus Cristo. Filipenses 2, verso 5. Pela conversão e transformação, os seres humanos devem receber o Espírito de Cristo. Cada um deve estar diante de Deus com uma fé individual, uma experiência individual, sabendo por si mesmo que Cristo se acha formado no interior, a esperança da glória. Então, a salvação é individual. A gente trabalha juntos, a missão é juntos, o propósito é coletivo, é da igreja, de todos os servos de Deus, mas a nossa comunhão, a nossa intimidade é individual. E a individualidade é isso que Jesus quer, a intimidade com Ele, né? Para que a gente represente depois no outro. Relação com Ele e depois com o próximo. Temos como nosso exemplo alguém que é tudo em todos, o primeiro entre 10.000, alguém cuja excelência se acha além de qualquer comparação. Ele benignamente adaptou sua vida à imitação universal. Reunidas em Cristo estão a riqueza e a pobreza, a majestade e a humilhação, poder ilimitado e mansidão e humildade que se poderão refletir em toda pessoa que o receber, que o aceitar. Olha o que a profeta finaliza aqui dizendo, ó. Quem dera, meus irmãos, que apreciássemos mais plenamente a honra a nós conferida por Jesus Cristo, de continuar a missão que ele deixou, de pregar o evangelho, de levar salvação, libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. É isso que é nosso trabalho aqui, glorificar a Deus, mostrar que existe um Deus criador que nos ama, que quer dar vida eterna pra gente. Tomando o seu jugo e aprendendo dele, nós nos tornamos como ele em nobreza, mansidão e humildade, na fragrância do caráter e unidos com ele em atribuir louvor e honra a Deus como ser supremo. Os que vivem à altura de seus altos privilégios nessa vida receberão eterno galardão na vida futura. Olha isso. E olha o que ela fala aqui, meu irmão. Minha irmã, você que está aí do outro lado. Mesmo com a dificuldade, com a provação, com a tribulação, com o sofrimento, mesmo que a gente morra aqui, se a gente for fiel, obedecer os 10 mandamentos, testemunhar, buscar aqui desenvolver os frutos do Espírito, pregar a mensagem do Evangelho, sendo remanescente e testemunhando de Jesus, nos uniremos aos músicos celestiais. Amém, né? Glória a Deus por isso. Cantando com doces acordes hinos de louvor a Deus e ao Cordeiro. Eu quero encontrar você lá. Que Deus nos dê esse privilégio, né? Encontro marcado, tá bom? Na árvore da vida, pra gente lembrar desses momentos aqui de estudo da lição, aqui pela internet, com vídeos que fortaleceu a gente. Imagina, né? A gente encontrar lá, todos nós juntos cantando, adorando, louvando e lembrando que tudo aqui valeu a pena, mesmo com os perrengues, né? A mente igual a Cristo. Vamos focar no propósito reino celestial, que aqui nesse mundo tudo é passageiro, tá bom? Vamos ficando por aqui. Muito bacana começar o dia assim aprendendo a palavra de Deus. Manter esse desafio firme e forte de estudar todo dia, porque a gente vai se alimentando, vai ficando forte na fé e em íntima relação com Deus, tá bom? Eu aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Mas antes de sair, curta aí, comenta, se inscreve, pega o link e compartilha para pessoas aí. Vamos ajudar essa mensagem a chegar ao máximo de gente. Quando você curte, comenta, se inscreve, você acaba sendo um missionário, ajuda essa mensagem a chegar mais longe, tá bom? Então que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Até amanhã, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.